Oi, gente, tudo bem com vocês? É, Tava muito doida para gravar vídeo, passei alguns dias aí sem conseguir gravar, mas eu espero que nesse vídeo de hoje venha acrescentar muito na vida de quem estiver assistindo esse vídeo, tá? Me chamo Aires, tá? Nesse canal aqui eu compartilho um pouco a respeito da minha jornada de autoconhecimento e o que eu quero com esse vídeo, acrescentar na sua vida, tá? E que a sua jornada venha a ser tranquila e leve. Eu trago aqui algumas experiências, tá? Alguns insights que eu tenho e que isso venha acrescentar e que sua jornada venha a ser bem mais leve, tá bom? Eu tô aqui tomando um cafezinho, aqui tá bem friozinho, e bora lá pro vídeo, tá? De hoje. Hoje eu quero falar a respeito de um tema que ele é meio que polêmico, sabe? E eu não falo muito isso no meu dia a dia, porque por isso que eu criei esse canal aqui, para poder dar vazão àquilo que eu sinto e àquilo que eu queria que acrescentasse na vida das pessoas, até que estão no meu dia a dia, no meu cotidiano. Só que eu não vejo abertura para falar a respeito dessas coisas com as pessoas que eu convivo. Não vejo abertura. E quando eu sinto abertura em alguém, sabe? Ou quando eu faço algum curso, alguma coisa e sinto abertura para falar a respeito desses temas, eu fico muito feliz e eu falo bastante, porque eu queria levar isso para a minha vida, queria falar isso todos os dias para as pessoas, mas infelizmente eu não tenho abertura para falar. E eu criei esse canal aqui para falar, dar vazão, explicar tudo que eu tenho vivido e acrescentar na vida de alguma pessoa de alguma forma. Tem uma mancha bem aqui na parede, na minha cabeça, gente. Foi meu filho que jogou um slime e grudou aqui e eu não consigo tirar. Vou ter que rapar a parede e pintar, tá? E eu gosto muito de gravar aqui nesse cantinho. Chega de falatória, gente, e eu quero falar a respeito de a imagem de medo e a alienação que as igrejas trazem, sabe? As igrejas, as religiões, algumas religiões trazem. E esse vídeo vai ficar um pouco grande, só que, gente, tem muito a acrescentar. Fica até o final, que eu tenho certeza que tem muito a acrescentar na sua vida. Tenho certeza. Porque é uma coisa que está dentro do meu coração. Já tem uma semana que eu estou querendo falar a respeito disso. E o mais engraçado é que durante a semana aconteceu uma situação que veio até a minha casa. Eu acho que para confirmar que eu tinha que falar isso. E no dia que aconteceu isso, meu corpo estava com tanta energia, eu queria falar, queria falar. Só que era um dia que eu estava com muitas coisas para fazer. Eu ainda pensei de parar tudo e parar de gravar, só que, gente, não tinha condição de eu gravar naquele dia. E se eu gravasse, o vídeo ia ficar com muito barulho, ninguém ia entender porque eu estava trabalhando, não tinha como, mas eu só queria falar, porque para mim eu tive certeza naquele dia que era para falar desse assunto, dessa imagem de medo que as pessoas implantam na gente através das religiões. E eu vou contar um pouquinho aqui da minha história, da minha trajetória. Hoje eu vou abrir aqui para falar a respeito das religiões e tal. Fica até o final do vídeo, gente. Eu só peço isso que vocês vão entender tudo que eu tenho para falar aqui, tá? É, na minha, na minha família, nunca teve muitas pessoas da religião evangélica, sabe? Minha mãe tinha uma religião, a minha avó também. Só que o engraçado é que elas me levavam desde criança. Só que eu, criança, eu não acreditava que aquilo era verdade, assim, sabe, na minha cabeça. Eu não aceitava como verdade. Aquilo que elas praticavam, aquilo que elas seguiam. Elas eram na época, a gente era criança, tá? Elas eram da Umbanda, na época. E minha mãe me levava, sempre me levava ali para aquelas coisas lá e eu ficava olhando para aquilo e eu não acreditava como verdade, tá? E fosse passando o tempo, né? E tinha uma senhora na minha rua, uma senhorinha mesmo, assim, e ela era de uma igreja, né? Aí as netas dela iam, que a neta dela era filha do pastor e tal, e todo mundo ia. Uma vez ela chamou e eu fui. Eu fui pra igreja, eu gostei muito, me senti muito bem lá, tá? Fui pra igreja e tal. Só que eu só ia frequentar e eu ia escondido, tá? Eu ia escondido da minha mãe, mas eu ia. Aí depois eu parei de ir pra lá porque comecei a me sentir mal, porque eu
como eu já falei aqui, eu vim de uma família muito simples, de muita escassez, de muita pobreza. E eu ia para a igreja, eu não tinha roupa para ir para a igreja. Ia muito simples assim, e as outras crianças riam de mim. E a filha do pastor falava assim: "Ah, você não tem outra roupa para você vir não, que você só tem essa roupa". E riam de mim, sabe? Pela questão de eu não ter uma roupa adequada, que eles achavam que era adequada para mim, porque minhas roupas eram todas velhas. E aí eu até falei pra avó dela, assim, que eu não ia mais. Eu era criança, sabe, gente? Assim, eu falei, eu não vou mais, porque as meninas ficam rindo de mim, que eu não tenho roupa. Ela, não, vou conversar com ela, com o pai dela, tá? Você vai pra igreja assim. Aí às vezes eu ia. Sem a minha mãe permitir, eu ia, sabe? Mas assim, eu ia, só frequentava mesmo, visitava. Aí chegou uma época, chegou minha adolescência, e eu, cheia de problemas, uma família que tinha muito problema, muita coisa ruim, vícios, droga, não que eu, sabe, mas na minha família tinha casos assim, e eu vivia numa coisa assim, pra gente, onde é que, o que é que eu vou fazer da minha vida, onde é que eu tô? Gente, eu só queria que tudo aquilo ia acabar, sabe, eu queria achar um salvador para aquilo tudo. E eu lembro que a gente tava sentada na calçada, um dia, e eu muito triste, acontecendo muitas coisas, gente, eu era uma criança, adolescente muito triste, tá? Muito triste, assim, vendo tanta coisa acontecer, eu não acreditava que aquelas coisas eram certas, e muita coisa acontecendo, muita escassez, muita miséria, muito tudo. E a gente estava sentado, e eu lembro que apareceram umas pessoas, aqueles pessoas que fazem evangelização, eu não vou falar como eles estavam trajados e tudo mais, porque todo mundo vai saber, porque essa religião é muito conhecida, é uma religião que eu tenho muita gratidão também por ela, tá, gente? Aí eu tava lá no chão e tal, aí apareceu aquele pessoal, né, todo fardado, e é tão bom lembrar daquela época. E aí eles convidaram para ir para um culto que eles estavam fazendo uma implantação de igreja na nossa cidade, né? Lá no interior onde eu morava. E na hora que eles veio, eu me senti tão bem de falar com aquele pessoal, eu fui pro culto. Gente, assim, no primeiro culto eles alugaram tipo uma casa que tinha uma área muito grande. Como não tinha igreja, ainda estava sendo implantada, eles colocaram, fizeram um culto ali na área, né? E eu fui no primeiro culto, eles falaram lá de aceitar Jesus, eu já aceitei no mesmo dia, aceitei Jesus. E fiquei nessa igreja desde então, né? Que tem pouco tempo que eu saí. E foram momentos muito bons. Não vou mentir para vocês, muito bons mesmo, porque eu encontrei ali um acalento para minha alma que estava tão desesperada. Porque eu aprendi a orar, eu descobri que tinha um Deus e que eu tinha que me humilhar bastante, mas que tudo ia acontecer, sabe? No tempo que tivesse que acontecer. Aí fiquei por um tempo, aí eu me batizei também com 12 anos na igreja. Na época porque a minha mãe nunca, assim, no começo nunca aceitava, porque minha mãe era de outra religião. E meu pai aceitava, sabe? Porque ele via que me fazia bem, eu fazia vários estudos bíblicos, eu estava bem na igreja, feliz e tal. Meu pai assinou o termo, eu me batizei, né? Na época. Eu fiquei na igreja, gente, eu entrei em 2008, 2007 para 2008. Fiquei bastante tempo assim, né? Aí eu lembro que me batizei, fiquei muito feliz, tal. Minha mãe ficou meio chateada porque ela falou que eu ia me arrepender, que aquela religião não era a religião certa, e aí aquela coisa toda. Mas eu falei, eu sei que eu tô seguindo certo e eu vou seguir. E eu vejo, gente, depois eu vou explicar no final, mas eu vejo a igreja com um papel muito importante também, tá? Vou explicar depois pra vocês no final. E fiquei, me batizei, fiquei bastante tempo. Naquela época, os missionários eram pessoas maravilhosas, eles me ajudavam em todas as questões, assim, que eu passava muito problema em casa, e eles me ajudavam e me orientavam. Estavam sempre ali, sabe? Me apoiando. E aí eu comecei a ter contato com vários jovens da igreja também, tinha grupos, eu sempre estava dentro de tudo ali, dos grupos, de apresentações e tal. Gente, era maravilhoso. Eu me encontrei ali e fiquei bastante tempo, aí depois a igreja foi implantada e eles ficaram com a gente por alguns anos, eu não sei se foi uns 5 anos, 6 anos, mais ou menos. Depois eles foram transferidos. Quando eles foram transferidos, aí depois veio uma missionária e ficou essa missionária lá no campo com a gente, sabe? E eu achava muito bom, porque sempre a igreja era muito calorosa, sabe?
A gente passava por problemas, por situações, mas a gente não ficava sozinhos. Porque sempre tinha alguém ali para te ajudar, vamos orar, vou orar contigo, era uma igreja assim, de orar, de muito estudo e tal. Vamos orar, vamos estudar com você. E eu passei por alguns problemas e toda vez que eu passava tinha alguém do meu lado para estar ali me auxiliando, sabe? Eu lembro que eu passei por uma situação bem punk quando eu estava concluindo o meu curso, já estava ali na reta final de concluir tudo. Estudei bastante, muitos anos ali, estava para concluir, passei por uma situação muito punk mesmo. E a missionária todos os dias à tarde batia no meu portão e falava, vou orar com você. E a gente orava e eu me sentia mais fortalecida, sabe? Aí passou-se o tempo, depois essa missionária também foi transferida, a situação passou na minha vida, né? Passou, e veio um casal de pastores e até eu vir embora eu fiquei com esse casal de pastores. Então, assim, a igreja era uma igreja que a gente sempre estava ali, todo mundo junto, sabe? Era aquela coisa. Você não se sentia só, porque sempre tinha os colegas, você estava na casa de um, na casa de outro, sempre arrumavam coisas para a gente estar fazendo na igreja, então a gente sempre estava ali, sabe? Agora é que chega o ponto, porque eu acho que tudo se organiza no universo para algo acontecer. Chegou a época de eu vir embora para essa cidade. Quando eu cheguei aqui, gente, eu não tinha ninguém da minha família aqui, tá? Eu vim porque meu esposo estava trabalhando aqui e ele me chamava para poder vir. E eu fiquei relutando por um tempo, porque eu não queria vir, porque eu tinha bastante medo. Porque eu não conhecia nada nem ninguém e eu tinha uma criança pequena e tal. E relutei, mas aí depois acabei, eu orei um dia e falei assim, eu lembro como hoje, gente. Eu terminei meu serviço que eu trabalhava fora de casa e trabalhava em casa também, com encomendas. Eu terminei todos os meus serviços do dia, fiz todas as entregas, coloquei meu filho para dormir e sentei no sofá para tirar o meu momento, né? E comecei a falar com Deus mesmo. Eu sempre falei muito com Deus. Eu falei assim, Deus, é, tem essa oportunidade de eu sair daqui, de ir para lá. Eu não sei o que me espera. E eu tenho medo de ir. Mas se for da vontade do Senhor que eu vá, eu vou me abrir. E que tudo vai se ajeitar e que vai dar tudo certo e eu vou. Não vai ter, assim, nenhuma atrapalha. Me dá vontade de chorar, gente. Porque foi muito lindo, assim, sabe? E eu falei mesmo, com o coração aberto, assim, que eu queria. Eu ia entregar. Não ia ficar mais segurando, eu ia entregar. E que se fosse da vontade, que eu ia sair da minha cidade e ia vir pra cá. O que me esperava, eu não sei, mas eu ia vir. E quando foi assim, gente, questão de 2, 3 dias, aí eu falei assim pro meu ex-marido, falei, olha, eu vou. Você organiza tudo que eu vou. Gente, em 2 dias ele tinha organizado passagens, ele tinha organizado tudo, assim, e eu organizei todas as minhas coisas. Eu não vendi na época as coisas, vendi só coisas básicas, mas deixei muito os móveis, deixei tudo lá, né? Trouxe só roupa e vim. E quando eu cheguei aqui, eu me sentia, tipo, sozinha, porque eu vim para um lugar que eu não conhecia ninguém, sabe? Só que eu já entendo que isso faz parte do meu processo. Eu vim para cá, não conhecia ninguém nem nada. Eu não conseguia nem ir no mercado, porque eu não sabia onde era o mercado. E como ele trabalhava sempre trabalhando, eu ficava sozinha. Aí eu tinha medo de sair sozinha para conhecer mercado, conhecer alguma coisa e, tipo, me perder. Aí teve um dia que uma conhecida deles que mora numa fazenda, ela trabalhava na cidade, aí ela passou lá, sabe? Porque ela passava às vezes para me ver, para conversar comigo só às vezes também. Tem um dia que ela passou e eu falei assim pra ela, que eu queria saber onde era o mercado. Eu queria descobrir onde tinha uma igreja. E eu falei pra ela, ó, a igreja tal, que era a igreja que era da mesma igreja que eu frequentava na Bahia. E ela falou, tem uma igreja dessa aqui pertinho. Eu vou andando de pé com você, porque você já vai aprender, você vai. Não estava aberta, tá? A igreja isso era durante o dia, assim, que só abria à noite, né? Aí ela me levou lá e me mostrou. E eu fui lá na frente, tinha a placa, aí eu vi os dias que tinha um culto, né? Aí eu falei, agora eu vou vir pro culto. Aí, gente, eu não lembro, não, acho que no mesmo dia não tinha culto. Foi no outro dia, porque eu acho que são 2 dias de culto. Depois até diminuiu isso. E eu fui. Aí eu comecei a frequentar, eu ficava lá sentada no banquinho lá atrás, né? Que eu não conhecia nada nem ninguém. E eu fui várias vezes, ninguém nem perguntava quem eu era, de onde eu vim, nada. Eu comecei a ver também que era um pouco diferente, assim, sabe? Porque lá a gente era muito caloroso, aquela coisa, e as pessoas aqui não tinham muito disso. E eu ficava lá no meu cantinho, ouvia, lia o culto e voltava para casa. Eu fui várias vezes. Gente, sério mesmo, muitas vezes, até alguém veio me perguntar de onde eu era. Eu falei, não, eu cheguei aqui tem pouco tempo, eu sou da Bahia e tal. Aí começaram a conversar comigo, né?
E eu falei que lá eu era da mesma igreja e tal, e tal, e tal. E eles nunca foram na minha casa, não se preocupavam com nada dessas coisas assim. E eu ia, gente, só porque eu queria ir pra igreja mesmo. Não que eu tava esperando nada das pessoas, entende? Mas eu percebi que era diferente. Então, como eu fui me acostumando com isso, eu falei, como é diferente, tal e tal, eu fico no meu canto ali e tal, não vou conversar muito, né? Se alguém vier conversar comigo, eu converso. Se quiserem ir na minha casa fazer visitas, vão. E foi assim que foi acontecendo, mas sempre foi assim. E quando eu cheguei, demorou um pouco para eu conseguir um trabalho. Só que eu consegui, aí eu trabalhava à tarde, né? E aí eu sempre ia para os cursos. Só que como eu já falei assim, depois eu consegui o trabalho que eu tanto queria, né? Aí quando eu comecei a trabalhar nesse outro trabalho, passaram algum tempo disso tudo. Eu comecei a trabalhar à noite. E às vezes cai bem no dia do culto. E eu comecei a ir menos nos cultos, né? Mas desde quando eu cheguei até arrumar esse outro emprego, trabalhar à noite, passou-se um tempo. Eu comecei a pegar mais intimidade com as pessoas, assim, de conversar, elas entenderem mais da minha vida e tal, sabe? Foram algumas vezes, não muitas, na minha casa, fazer visitas. Eu tinha mais afinidade com algumas pessoas. Afinidade assim, sabe? Não tanto assim, porque aqui as pessoas, elas não são muito assim de estar na casa das pessoas e tal. Eu acho que é porque aqui, assim, as pessoas trabalham bastante também, os horários nunca batem, sabe? E eu nunca julguei ninguém por isso, tá? E também nada a ver. Só que o que acontece? Como eu vi que eu não ia ter tanto tempo mais para ir nos cultos, que eram 2 dias, né? E no domingo tinha a escola bíblica de manhã. E nem todo domingo também eu ia, porque eu chegava às vezes no domingo assim, bem cansada. Às vezes eu ia até com sono, mas depois eu parei de ir, porque eu falava, eu vou pra lá com sono, nem entendo muito o que eles estão falando ali, vou só pra ir mesmo. Aí, gente, o que acontece? Chegou um tempo que eu comecei a sentir muita vontade de buscar mais, buscar, porque eu tava buscando muito pouco. E eu tava sentindo um vazio e passando por muitas situações, e eu não tinha com quem conversar. Aí eu cheguei a uma conclusão, eu tenho que buscar em casa, eu tenho que buscar, porque se eu não buscar, o que é que vai ser de mim assim? Porque eu estava sedenta por palavra, por tudo. E eu fiz um caderno. Era para eu ter pego ali o caderno para mostrar para vocês. Eu fiz um caderno de jejum e oração. E eu comecei a fazer jejum e oração, sozinha em casa mesmo. E eu fiz vários propósitos de jejum. Eu fazia jejum de 24 horas, gente, fazia muito jejum. E aí foi assim, uma época que eu tive um despertar muito grande, sabe? E comecei a ler a Bíblia, comecei a fazer tudo em casa sozinha, porque eu via que eu tinha essa necessidade de buscar. E como eu não conseguia estar buscando na igreja, eu tinha que buscar sozinha em casa. Comecei a ler mais, comecei a estudar, comecei a fazer jejum sozinha. E como o pessoal da igreja não me dava muita abertura para falar algumas coisas, gente, eu não ia chegar e falar, olha, e também outra situação. Eu já peguei a mulher do pastor algumas vezes falando da vida de algumas pessoas da igreja. Eu chegar na hora e escutar. Então, eu me resguardava de falar da minha vida porque eu pensava assim, se eu for falar, eles vão falar por trás de mim. E já aconteceu, tá? Por incrível que pareça. Então, eu me resguardava, eu ficava no meu canto quietinha e foi se passando o tempo e eu ia os dias ali que eu conseguia ir pro culto. Não conseguia ir 2 dias, conseguia só ir um dia. Porque entre um desses 2 dias caía o meu plantão de trabalhar. Aí, gente, eu fui buscando em casa sozinha, como eu tô falando pra vocês, né? E passando por muitas situações, por ansiedade, por isso, por aquilo, e passando. Nunca contatei a igreja por nada. Eu buscava, eu orava sozinha e tal. Só que às vezes eu sentia uma tristeza, um vazio por estar sozinha, mas eu falei, tem um propósito nisso tudo, né? E sempre buscando, sempre buscando, sempre buscando. Aí nesse processo chegou um processo que o meu ex-marido ficou com problemas de ansiedade, muita ansiedade. E teve um dia que o pastor ele faz faculdade de psicologia, ele conhece algumas pessoas, eu contatei ele, eu perguntei assim, você poderia me ajudar? Fui atrás dele mesmo, gente, você poderia me ajudar? Porque ele tá com ansiedade, eu acho que ele tá com depressão também, porque ele não sai da cama, ele não consegue mais comer, ele não toma banho, não faz mais nada, ele tá tipo jogado, entregue. Você poderia me ajudar de alguma forma? Aí nesse dia ele falou assim, não, tá bom, irmão, não sei o que, eu só tô pedindo ajuda porque, tipo assim, eu não sei aonde eu ia o que fazer. Aí ele foi lá em casa, né, pôs ele no carro e levou no CAPS, aqui. Que lá o CAPS é atendimento aberto, você chega lá a qualquer momento, você tem atendimento lá, né, com psicólogos, psiquiatras na hora, sem precisar marcar nada assim do tipo.
Aí ele levou ele lá, aí conversar e tal, e aí ele começou a tomar medicação, tudo certinho, né? E eu sempre buscando, sempre fazendo jejum e oração em casa, buscando, porque às vezes não podia estar na igreja, né? Aí, gente, eu sei que esse vídeo tá ficando grande, mas fica aí que vocês vão entender bastante a respeito do que eu quero passar aqui pra vocês, tá? Então, eu nunca contatei eles, né? Como eu tô falando aqui. E fui passando por bastante coisa. Aí teve uma época que eu passei até, assim, necessidade financeira, muita. E não que a igreja tem que fazer alguma coisa a respeito, tá? Tem igrejas que fazem. Lá na Bahia, igual eu tô falando, lá era a igreja era muito, tinha muito, assim, um dom de hospitalidade, de aceitar as pessoas, do cuidado, de ajudar, tinha muito isso lá, e aqui não tem, sabe? Tipo assim, cada um por si. Então, como eu via que era assim, eu não precisava contatar eles, porque eu via que era assim. Poderia contatar? Poderia, mas eu não contatava. Passei dificuldade financeira e eu já tinha conseguido um emprego, né? Só que na época aqui, quando você trabalhava de contrato, você tinha que passar 3 meses para receber o seu primeiro salário. Gente, era o primeiro salário não, dos 3 meses, sabe? E aí eu entrei sem saber que era assim. Aí quando eu comecei a trabalhar, que eu fui ver que você tinha que passar 3 meses para poder receber seu salário. Então eu atrasei o aluguel, fiquei sem comida em casa para dar para meus filhos. O esposo desempregado, passando por depressão, por ansiedade, aquela. Gente, foi um monte de coisa ao mesmo tempo. E foi a época que eu comecei a me questionar muita coisa. Igual eu falei, igual tem aqui nos vídeos aí, vocês vão assistir os vídeos anteriores, que eu comecei a trabalhar, aí depois, passou um tempo, eu comecei a receber o salário. Eu falei, gente, eu tô recebendo 3 vezes mais ou até mais do que eu recebia, estou recebendo assim, um dinheiro muito maior, só que eu ainda estou nessa escassez, trabalho, pago conta, nunca sobra, e sempre aquele looping assim, ó, tudo acontecendo. E eu comecei a me questionar, e eu falei que não aceitava viver naquilo, morar de aluguel, não aceitava passar necessidade, que eu não aceitava, que eu não aceitava, eu comecei a me questionar por que que Deus é tão grandioso, Deus é dono de tudo, por que que eu tenho que passar por isso? E comecei a me questionar, e todos esses questionamentos, todo, sabe, toda aquela noite escura da alma que acontece, eu acho que com todo mundo que desperta, começou a acontecer comigo e eu não entendia e eu chorava e eu não aceitava e até eu chegava ao ponto assim de querer gritar que eu não aguentava mais aquilo tudo e muita ansiedade, muita coisa acontecendo, sabe? E foi aí que eu comecei a buscar. Que o primeiro vídeo que me apareceu foi da Beth Russo, eu já contei aqui no canal, e eu comecei a estudar. E comecei a entender que eu criava a minha própria realidade. E pronto. Desse vídeo é só expansão de consciência daí. E uma coisa que aqui já vai começar o que vocês têm que entender. Quando você começa nesse caminho do autoconhecimento e você está em uma religião que fala de um Deus, que é o que acontece aqui, que é muito polêmico, de um Deus que para você conseguir ter alguma coisa, eles passam aquela imagem de medo. Você tem que se humilhar muito. Você tem que humilhar muito porque você é muito pecador. Você não merece ter nada. E se você está passando por isso, é porque alguma coisa você fez, sabe? Você tem que se humilhar. Se eu me humilhar, eu tenho que me humilhar, humilhar muito. E Deus está lá com o cacetete. Se você não andar no eixo, é pô. Se você não fizer isso, é pô. E um Deus que está lá com o cacetete lá, ó, vai te dar pancada. E eu comecei a estudar e comecei a entender. E hoje eu não aceito que existe um Deus assim. Eu tenho que me humilhar demais. Humilhação, humilhar. E eu não posso ter nada. Não posso ter nada. Tudo vem por intermédio dele, sim, vem. Só que Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Que a gente tem que escolher. Se você escolhe, como eu estava na miséria, na ansiedade, quase entrando numa depressão também. Eu escolhi a ansiedade, eu estava passando ansiedade porque eu escolhi. Eu estava passando aquela escassez toda, eu escolhi. Deus fala sempre sim. Se são coisas boas, Deus fala sim. Se são coisas ruins, Deus vai falar o quê? Sim. E eu comecei a não acreditar naquele Deus. E eles falam que está lá com cacetete para te meter ao porrete. E se você não fizer assim, você vai levar uma
uma paulada. Se você tá na miséria, ai, se humilha muito. Fica igual um pendente, pedindo, se humilhando, chorando, se estribuchando no chão, que uma hora acontece. É mais ou menos isso, tá, gente, que acontece. E ainda te põe uma imagem de medo, de muito medo, de um Deus que se você fizer alguma coisa que não esteja ali dentro daquela doutrina, dentro daquilo que eles acreditam ali, você vai para o inferno. E aí começou a minha trajetória de autoconhecimento, de ler muitos livros, de fazer alguns cursos, de aprender muito, e continuei sempre indo para a igreja. Às vezes falavam, por que você não estava indo? Só que sabendo que eu trabalhava à noite, que eu já tinha falado isso lá, né? Eu estava trabalhando à noite e que ia ficar um pouco mais complicado para não poder estar em todos os cursos ali, né? E que eu escolhi trabalhar à noite. Eu escolhi. Eu tinha a opção de escolher ou o dia ou a noite. Eu escolhi a noite. Por escolha minha e por algumas coisas. Eu falei, se eu trabalhar à noite vai ser muito melhor para mim por conta de algumas demandas que eu tenho e eu quero encaixar essas demandas, são demandas essenciais e importantes para mim. Escolhi a noite por isso. E até então se entendiam, eu estava ali e eles começaram, assim, às vezes eu ajudava na igreja, então que eu podia. Lá na Bahia eu era muito mais presente, fazia, porque eu estava lá desde quando foi implantado, então ali eu fui crescendo ali, fui amadurecendo e fui vendo alguns dons e fui fazendo. Mas demorou um tempo assim para mim poder também fazer lá, porque o que acontece? Quando eu conheci o meu ex-marido, eu não casei com ele de cara, tá, gente? Ele foi meu primeiro namorado e o primeiro marido. A gente foi morar junto, sem casar. E para a igreja, isso aí é a pior coisa que existe. Você está com a pessoa, você estava no pecado eterno, amém. E começa já daí, né? E eu me sentia suja, imunda por aquilo, eu me sentia assim, toda triste. Aí vai de novo aquela tristeza toda que eu passava. E eles queriam me dar cargos, me dar coisa, eu não aceitava, porque eu falei, eu não vou ficar lá na frente para estar sendo apontada. Até que depois eu me casei, né? Depois de 7 anos, acho que a gente estava junto, a gente oficializou e casou na igreja. Um casamento religioso, muito bonito e tal, do jeito que eu sempre sonhei, entrei de noiva. E eu botei na minha cabeça que eu faria um casamento bonito daquele, e foi muito caro e muito caro. Eu falei, eu vou fazer. E com poucos recursos lá na Bahia, eu fiz. Comecei a trabalhar em 2 empregos, eu sempre fui muito assim, sabe, gente? Eu botei na minha cabeça que eu ia fazer e eu fiz. E ficou muito lindo mesmo o casamento. Pronto, a gente se casou, passou-se acho que um ano só, a gente aconteceu uma reviravolta, viemos morar em outro estado. Aí chegando aqui, né, passou-se um tempo, eles pediram a minha carta de membro, aí passou um tempo essa carta de membro chegar, a minha carta de membro da outra igreja chegou, e eles queriam me dar cargos. E o mais engraçado é que eu acho que eles queriam me dar cargos que nem a própria esposa dele aceitava aquele cargo lá. Ela não queria o cargo. Então, eles queriam me dar alguns cargos, e eu, vendo que eu trabalhava, não ia ter tempo para poder estar me dedicando, gente. Eu não ia fazer uma coisa só por fazer, só porque as pessoas queriam. Faz aí, de qualquer jeito. Não. Porque eu já fui líder de grupo de mulheres e tudo na minha igreja lá, e eu fazia tudo certinho, gente. Eu falei, eu não vou pegar uma coisa para fazer de qualquer jeito. Se for para fazer, eu vou fazer bem direitinho, então não vou fazer. E ficava no meu canto lá quietinha, né? E eu comecei a estudar e comecei a frequentar. E toda vez que tinha algum culto assim que eu ia, gente, tava aquela imagem. Olha, sei o que, se você não fizer isso não acontecer, Deus vai fazer isso, Deus aquilo. E eu ficava lá olhando para aquilo tudo ali pro culto e falava, gente, eu não acredito. Mas eu não falava para ninguém, tá? E nunca falei de um Deus que tá lá com porrete para te marretar. Se tu não fizer, pau. Se tu não andar na linha, é pau. Mesmo que eu nunca fiz nada dessa coisa. Gente, eu sempre fui tão tranquila. Minha mãe nunca teve, acho que nenhum trabalho comigo. Gente, eu nunca fui uma pessoa que gostei de festa. Desde adolescente. Nunca fui uma pessoa que bebi. Nunca gostei de beber. Nunca gostei de festa. Gente, eu sou uma pessoa tão neutra, tão tranquila assim. Só que, para você que tá lá, meu filho, você tá num pecado eterno, você tá não sei o quê, sabe? E é aquela coisa. E eu comecei a ir menos, mas eu ia e tal. Aí teve um dia que eu falei, não, vou lá. Foi a última vez que eu fui, tá? Que eu vou explicar aqui pra vocês. Aí eu fui, e quando eu cheguei lá, o pessoal veio, algumas pessoas me cumprimentaram, tal, assistindo o culto. E o culto, a palavra, gente, era uma palavra tão assim. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Pra escutar isso aqui, sabe?
E eu lá, sentada, doida pra ir pra minha casa, porque eu falei, isso o que é que eu vim fazer aqui? E para acabar ainda de completar, no meio do culto, meu filho pediu água, eu fui na cozinha. Chegou na cozinha, tava chorando muito, porque ele tava com sono, né? Tava com muito sono. Ele não tinha dormido à tarde e tava bem cansado. E criança, gente, você sabe que eles choram mesmo. Aí ele tava bem choroso, assim, sabe? Bem choroso, que ele tava muito com sono, cansado. E eu tentando acolher ele ali, sabe? Dar água pra ele e tal. Aí veio uma moça da igreja e falou bem assim pra mim: você tem que levar esse menino pra igreja. Você tem que trazer esse menino pra igreja. Esse menino deve ter coisa ruim. Gente, falando desse jeito com meu filho. E ela falava várias coisas, que ela trabalhava de dia para ela poder estar no culto à noite. E que ela não sei o quê. E tudo que ela falava, gente, eu não discordava com nada que ela falava. Eu falava, ai, que bom que você consegue trabalhar o dia, né? Que bom e tal. Ai, e eu que sou isso, que eu sou aquilo. E ela queria me passar que eu tava super errada e que eu tava super pecadora por não estar indo no culto. Ela queria passar várias coisas para mim. E eu falava, eu só concordava com tudo que ela falava. E eu não, lógico que eu não estava aceitando por dentro de mim que meu filho tinha nada do que ela estava falando. Só que eu falei, aham, vou levar ele pra igreja, só que sem ela saber, porque minha mãe é da, hoje em dia minha mãe é da igreja Assembleia, tá? E já tem muito anos que minha mãe é da Assembleia, e minha mãe leva as crianças pro culto, praticamente todos os cultos, que ela às vezes fica com eles à noite pra mim, e todos os dias praticamente que cai no dia dela ficar com eles pra mim, ela tá no culto com eles, né? E eles participam de uma escolinha lá, eles acham super de boa, gente. Eu sou super tranquila nessa questão. Hoje eu tento mostrar algumas coisas assim para eles que eles entendam e tal, deles criarem a própria realidade de um Deus. Eu explico Deus para eles de uma forma assim que não é tão do jeito que eles falam assim, sabe? Só que eu deixo eles irem para a igreja e tudo mais, gente. Eu acho importante também, tá? Mas aquilo ali foi tipo um pontapé para mim entender que, gente, isso aqui, gente, isso aqui não me pertence mais. O que é que eu tô fazendo aqui? Não me pertence mais, cara. Vamos sair daqui, vamos buscar mais conhecimento, bora sair daqui. E eu parei de ir. Ninguém me mandou mensagem, nada. Aí teve um dia que a minha mãe tava vindo andando da casa dela aqui pra minha casa. Aí minha mãe tava vindo andando, minha mãe sabe desse processo todo, assim, ela não entende muito bem da lei da atração e da física quântica, de tudo que eu tô estudando, de tudo que eu tô estudando, mas ela tá vendo a mudança em mim. Ela não entende nada, ela só sabe que eu estou estudando, que eu estou buscando conhecimento, que ela tá vendo que eu melhorei muito mesmo. Aí, e que minha vida mudou muito, assim, da água pro vinho, sabe? E aí minha mãe tava vindo, da casa dela, e aí minha mãe disse que o pastor passou por ela de moto, né? E ela subiu. Aí ele viu ela, ele fez uma volta num quarteirão pra conseguir cortar ela na frente. Ela até se assustou, aí ele cortou ela lá na frente, né? E parou pra falar com ela. E começou a fazer várias perguntas a respeito de mim. Eu acho que foi a pior coisa que ele fez, porque minha mãe ficou muito brava com ele. E falou assim, o que é que tá acontecendo com a Laíris? O que é que tá acontecendo com ela? Porque ela não tá indo mais nos cultos? Porque a gente dá cargos para ela, ela não quer, e a gente quer que ela cresça na igreja, e começou a falar várias coisas, e que eu ouvi falar, e aí foi que eu fui descobrir que estava tendo muita fofoca de mim na igreja que eu não sabia, e que eu ouvi falar que ela saiu da igreja porque a gente não deu apoio a ela no momento da separação e tal. Gente, ela sabia até da separação, que eu nunca contatei a igreja, nem da separação. Gente, eu não tenho contato com ninguém da igreja. Ninguém vem na minha casa. Eu não vou na casa de ninguém, eu não sei onde ninguém mora. Eu não sei nem onde o pastor mora, gente, se vocês têm ideia. E já tem uns anos aí que eu vou nessa igreja. Pra vocês verem como as pessoas não estão nem aí pra ninguém, sabe? E eles começaram a falar. Aí eu falei, alguém soube da separação e foi comentar lá, porque eu mesmo não falei. Eu tomei a minha decisão por mim mesma, porque eu vi que não estava dando certo, porque, como eu já expliquei aqui, se eu quisesse continuar no meu casamento, tinha que pôr ele nas minhas costas e carregar ele para onde eu queria chegar, porque ele não queria. Eu queria as coisas, mas ele queria ficar no lugarzinho dele, ele tá com todo direito. Cada um tem suas escolhas e suas decisões. E depois de muita peleja, eu decidi dar um fim nisso. Mas que eu fui contatar a igreja, então eu nunca fui contatar ninguém. E eles começaram a querer mostrar pra minha mãe que eu estava muito errada, que eu estava muito pecadora, e que eu devia ir pra igreja. E a minha mãe, gente, assim, eu sou muito tranquila, eu não respondo às pessoas, eu tenho muita mansidão, sabe? Mas a minha mãe não. Minha mãe, ela fala o que ela vai falar. Ela fala na hora, doa quem doer. E ele foi cutucar logo a minha mãe. A minha mãe falou pra ele assim, olha, não tem nada acontecendo com a Iris. Ela não tá lá na igreja, mas ela tá buscando na casa dela. E você não sabe a mudança que aconteceu na vida da minha filha. A mudança que vem acontecendo.
E a mudança dela tá fazendo eu mudar, eu já mudei muito. Meu filho mudou, todo mundo da nossa família tem mudado com a mudança dela, de ver como ela tem mudado. Agora você vai dizer que minha fé é isso, minha fé é aquilo? E ela nunca foi buscar vocês na igreja pra nada, não. Ela passa por tanta coisa, ela nunca foi contratar vocês porque não precisa. E minha mãe brava mesmo, você falou. E eu achei bem feito, tá, gente? Bem feito pra eles. E aí, quando eu ainda tava no grupo, assim, né, da igreja, no grupo do WhatsApp ali e tal, eu nunca postei nada, não vejo nada, mas eu tava com o grupo, não tinha saído, não. Depois que eles falaram isso, eu fui lá e saí do grupo. Saí do grupo, aí na hora que eu saí, eles viram na hora que eu saí. Já vieram me ligar, já vieram me contatar porque que eu tava saindo do grupo da igreja, e porque isso que é aquilo. Aí, eu peguei e mandei uma mensagem depois, assim, sabe? Falando pra ele, olha, eu escolhi, não vou mais, não tô me sentindo bem, me falaram algumas coisas que eu não me senti bem lá, que eu não gostei, e que se eu tô dando a aparecer para as pessoas que eu sou essa pessoa, eu sou melhor no ir, tá? Elas são santas, eu deixo o céu só para elas e eu vou ficar aqui no meu cantinho, desigrejada, tá? E tô super bem, tranquila. Disse que vinham na minha casa fazer uma visita, que não sei o que, nunca vieram depois desse dia que eu saí. Nunca vieram. E nem vai, tá, gente? Aí, no Dia das Crianças, aqui no bairro onde eu moro, eu tenho um grupo aqui do bairro, né? E eles comunicaram todo mundo que aqui na outra rua aqui ia ter eles iam organizar uma festinha para as crianças do bairro. E aí várias pessoas que têm lojas, têm mercados aqui do bairro, tem comércio, assim, sabe? Até pessoas mesmo que trabalham independente, mas que trabalham com alguma coisa, montaram, gente, uma festa muito bonita para as crianças, assim, sabe? E todo mundo ajudou, fez uma festa muito bonita ali na rua, é um bairro bem tranquilo aqui onde eu moro e tal. E fizeram uma festinha. E eles nem moram nesse bairro. Aí eu fui lá, né, na festinha. Aí o rapaz que tava organizando a festinha, eu era vizinha dele antes. Aí ele veio conversar comigo, que a festa tava muito organizada, muito bonita. E eles deram um brinquedo para todas as crianças. Gente, foi muito bonita a festinha. E eu tô lá conversando com ele, de repente aparece o pastor e a mulher dele, sabe? Aí vieram falar comigo, eu cumprimentei, conversei super de boa. Ele falou que ficou muito triste pela minha saída da igreja. Eu falei que eu estava super em paz e que ia dar tudo certo. E começaram a me falar, né, que eles estavam passando por muitos problemas na igreja, por conta de saiu muita gente da igreja e que não sei o quê. E que o pastor presente estavam cobrando muito deles e que eles estavam passando por problemas na casa deles e que ela já é depressiva e ansiosa, ela estava muito pior e começou a falar várias coisas, assim, que eles estavam uma bola de neve assim na vida deles, estava acontecendo um monte de coisa e eu falei, não, mas eu tô tranquila, você não precisa falar com a esposa lá com o esposo da mulher lá que falou essas coisas comigo, não. Não vale nem a pena. Ele não tá lá no canto dele quieto, ele não tá servindo tá na igreja. Se vocês for contatar ele pode ser que ele fique até triste, entendeu? Eu não levei isso pro meu coração, não, eu tô super tranquila. E tudo isso que tá acontecendo na vida de vocês é porque às vezes quando vai ter mudança, alguma mudança na vida da gente, as coisas se desorganizam mesmo para depois ficar melhor, vai dar tudo certo. E conversei com eles assim, gente, super tranquilo, super calma. Mas aí que tá, e ficou tudo bem. Eu vi ele só esse dia, sabe? E, gente, eu tô super em paz, super tranquila. Tem gente que começa a estudar, tem medo. Eu não tive medo, sabe? Eu não tive medo porque eu me perguntava como é que uma coisa que está me fazendo tão bem, está me mudando tanto, vai ser uma coisa tão ruim, e que eu estou aprendendo que Deus é amor, e que hoje eu não vejo um Deus como um Deus assim, carrascudo, e que está com cacetete para te bater, que se você não ficar naquele lugar, naquele rebanho, você vai levar paulada, vai levar cacete. Hoje eu sinto, sabe, eu já experimentei muito que Deus é amor, que Deus é amor. Quando eu estou em meditação, assim, às vezes eu choro por tanto amor, tanta bondade de Deus, e às vezes eu não quero nem sair dali. E eu falo o tempo inteiro que eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Eu amo Deus, eu amo a minha centelha divina, eu amo, eu amo, eu amo, choro, porque é muito amor, gente, muito amor. Hoje eu vejo um Deus, assim, muito amoroso, muito amor em tudo isso. E eu não vejo que Deus é carrascudo e que eu tenho que ficar ali naquela bola ali, seguindo aqueles padrões de doutrina deles para mim poder chegar a algum lugar, sabe? E lógico que eu agradeço, sabe? Porque no tempo que eu estava lá na minha adolescência,
vivendo tanta coisa na minha família, eu achei ali um refúgio ali na igreja e fui aprender de Deus e fui estudar e foi muito bom. Mas eu decido não viver mais sendo guiada por uma doutrina de que só aquilo é certo ou errado. E eu estava aqui com esse livro aqui, ó. Não sei se alguém já leu. Eu comprei um box assim, de livro que vem 3 livros e veio esse aqui de brinde, que esse aqui é a versão concisa, né? Ele é bem pequenininho assim, ó. Que é desse livro aqui, ó, Mais Esperto que o Diabo. Aí às vezes você vê assim, Mais Esperto que o Diabo, você já fica, né, com medo, assim, mas tem nada de medo aqui nesse livro, é um livro maravilhoso. Esse livro aqui é de Napoleão Hill. Se vocês puderem ler aí, qualquer hora na casa de vocês, eu marquei aqui, porque eu já li aqui, ó, trocentas vezes esse livro, tá, gente? Aí tem algumas partes marcadas, eu vou ler um pouquinho para vocês aqui dessas partes que estão marcadas aqui, para vocês entenderem um pouco. Aí, ó, o Napoleão Hill faz uma pergunta aqui, tá? Sempre entendi que o dinheiro é a raiz do mal, que os pobres desafortunados herdariam o céu, enquanto os ricos acabariam em suas mãos. E olha o que é que ele responde. Os homens que sabem como conseguir coisas materiais, geralmente também sabem como se manter longe das minhas mãos, que é das mãos do diabo, tá? A habilidade de adquirir coisas é contagiosa. Os alienados não adquirem nada, exceto aquilo que ninguém quer. Se mais pessoas tivessem metas definidas e desejos ardentes por riquezas materiais e espirituais, eu teria menos vítimas. Deixa eu ver aqui, gente, eu marquei também outra coisa aqui para ler. Deixa só eu achar. Deixa que eu só achar e já volto no vídeo. Aí aqui, gente, eu tava aqui procurando, porque tem muitas partes aqui. Se pudesse ler esse livro todinho aqui pra vocês, eu ia ler, porque esse livro é maravilhoso. Como Vossa Majestade, é a pergunta que o Napoleão Hill tá fazendo para o diabo, tá? Como Vossa Majestade adquiriu força e de que maneira a mantém? A resposta: me apropriando do poder da mente dos humanos. Minha maior arma é a pobreza. A pobreza tira dos homens a capacidade de pensar e os torna uma presa fácil para mim. Outra grande arma é a doença. Um corpo doente, desencorajado, desencoraja o pensamento. Pois é, gente. A gente às vezes fica ali seguindo aquilo, a gente nunca para se perguntar. E aí, quando você não tem mente para pensar, você acredita em qualquer coisa que é imposto para você. E é isso que acontece. Aí você fica ali naquele meio, porque só aquilo é verdade, você só tem aquilo como verdade. E quando você começa a estudar e buscar o autoconhecimento, é um caminho sem volta, porque você não é mais manipulado por ninguém. E por isso que você não consegue mais se manter em uma religião assim. Porque tudo que é imposto a você, você passa a não acreditar mais. Porque você está buscando conhecimento. E conhecimento é poder. E é verdade também. E uma coisa que eu vi uma vez num livro, nem todas as verdades são meia verdades. A gente não pode acreditar 100% nas coisas que a gente ouve por aí. Por isso que a gente tem que buscar autoconhecimento. E buscar conhecimento, gente, é poder. Às vezes a pessoa impõe uma coisa sobre você e você fala, eu aceito, é assim mesmo. Por quê? Porque você foi todo mundo buscar conhecer a respeito daquilo. E hoje eu não acredito em nada e não pego nada como verdade. E no final aqui, eu vou falar para vocês o que aconteceu essa semana aqui para mim e que me fez entender que eu deveria falar a respeito desse tema aqui. Eu vou ler mais um trechinho aqui que está marcado aqui do livro para vocês. E me desculpe, gente, tá ficando muito grande, mas assistam esse vídeo, porque esse vídeo tem muitas coisas valiosas. Então, a pergunta do Napoleão Hill. Então é verdade que o homem tem direitos e privilégios não disponíveis nem para o onipotente e nem para o diabo? É verdade? A resposta: sim, verdade. Mas você pode também, sim, é verdade. Mas você também deve acrescentar que o homem ainda não acordou totalmente para a sua força potencial. O homem ainda se considera uma poeira ao vento, quando na realidade tem muito mais poder do que todas as criaturas vivas combinadas. Entendeu?
Você tem tanto poder dentro de você, que você nem imagina. Aí às vezes você fica ali sendo imposto a não pensar, porque se você pensar, você vai sair daquela rodinha, daquele rebanho ali que está sendo ali guiado e manipulado. E quando você passar a buscar o conhecimento, a se conhecer e a buscar a verdade, e a se desenvolver espiritualmente, você não acredita mais em nada disso. Então, se você não quer sair dessa rodinha, dessa manipulação toda, dessa alienação toda, você fica lá. Porque se você for buscar autoconhecimento e buscar se desenvolver espiritualmente, você não fica. Lamento em te dizer, você não fica, porque você expandiu sua consciência. E nada daquilo é tão verdade quanto parece. Muita coisa daquilo ali não é tão verdade quanto parece. E você é um ser finito. Você pode todas as coisas. Todas as coisas. E Deus é neutro. Ele diz sim para tudo. Se você quer buscar o mal, ok. Se você quer buscar o bem, ok. Se você quer se drogar, ok. Se você quer buscar espiritualidade, ok. E agora, para finalizar, o que aconteceu essa semana aqui? Eu estava aqui em casa fazendo algumas coisas, chegou o pessoal batendo no portão, fui atender. E eles vieram me apresentar um novo evangelho. Um novo evangelho, uma nova crença. E aí eu fico perguntando para o universo, por que está se apresentando a mim, universo? Aí eu atendi eles, eu não mando, tem gente que não atende a porta e manda logo embora. Não, gente, deixa eles entrar aqui até a minha área, não botei eles dentro de casa, porque eu estava sozinha, que eram 2 homens, né? Deixei eles aqui na área, aí eles pediram para fazer uma oração, deixei eles fazer a oração. E eles me contou uma história ali, me contou tudo, me mostrou as coisas e tal. Vice-versa, coisa e tal, me convidou para ir na igreja deles, e tal, e tal, e tal, e tal. Gente, eu não conhecia essa religião, não conhecia de jeito nenhum. E no final de tudo que eles falaram, muito gente, eles me deram uma Bíblia lá, né, deles lá, uma Bíblia, e falou para mim assim, você aceita esse evangelho tal, 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 como sendo único e verdadeiro? Eu falei, não, não aceito, porque eu não conheço, e eu não aceito nada como verdade que eu não conheço. Eles ficaram olhando assim pra mim, gente, eu falei desse jeito. Se fosse há um tempo lá atrás, que eu tava com minha mente alienada e fechada, eu poderia até falar, não, tudo que vem de Deus é verdadeiro, porque eles estão criando lá um Deus, né? É verdadeiro, não sei o que, e eu pegaria aquilo para mim como totalmente verdade, como só existe aquela verdade, e eu estaria lá agora, na igreja deles. Aí eu falei para eles assim, eu vou ler seu livro e vou estudar. Gente, assim que eles saíram, eu já fui buscar saber, entender o que era aquilo. Porque você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar entender, você não tem que aceitar uma coisa só porque as pessoas estão te impondo que é aquilo que é verdade, que é verdadeiro, e só aquilo que existe. E eu fui estudar e fui entender que religião era aquela. E aí, depois, quando eu dei uma pesquisada, comecei a ler, gente, vi até um pouco lá do livro que ele me deu, eu falei assim, meu Deus, como as pessoas buscam tantas coisas para manipular as pessoas e colocarem elas ali dentro de um quadradinho e falar assim, vocês têm que ficar aqui. Vocês têm que ficar aqui, fazem uma lavagem cerebral em você, faz uma auto-hipnose em você, e você tem que seguir aquilo. Aí as pessoas ficam depressivas, frustradas, porque elas acham que se elas sair tudo aquilo ali, elas vão morrer, que elas estão fadadas ao fracasso, fadadas ao inferno, e que tem que seguir aquilo, tem que ficar aquilo, porque você tem que ficar nesse quadrado aqui, ó. Você não pode olhar nem pra cá nem pra cá. É isso que eles fazem com você. Você tem que olhar pra cá. Você olhar pra cá, você já tá pecando. Olhou pra lá, tá pecando. Então põe um cabresto que fala, eu acho, em você. Lhe hipnotizam, faz uma lavagem cerebral em você. E lhe põe aquele cabresto e fala assim, ó, é aqui. Pra cá não, pra cá não. Você tem que ir pra aqui, ó. Se você decidir olhar pra direita ou pra esquerda, acabou sua vida. Você está nas mãos daquele homem lá que fica com garfo. E o céu e o inferno está muitas vezes na mente das pessoas, e se elas não veem, se elas não veem. Então, o que é que eu vou deixar para vocês? Busque o autoconhecimento, busque estudar, busque se conhecer, porque vocês chegarão a lugares grandiosos, maravilhosos, vocês entenderão que vocês são a centelha de Deus, e que vocês estão aqui nessa vida aqui para experienciar, e o todo experienciar através de você. E
Eu não tenho medo de ter buscado esse conhecimento. E quando eu tinha medo, eu falava bem assim: se tudo eu crio aqui na minha mente, na minha cabeça, se aparecer um monstro, um bicho na minha frente, eu estou criando ele. Sim, você é minha criação. O que é que você tem para me mostrar? Porque se eu estou criando isso na minha cabeça, alguma coisa ele tem para me ensinar, para me mostrar. Que às vezes a gente tem muito medo de buscar o conhecimento por medos que foram impostos na gente, né? Mas, gente, esse vídeo ficou muito grande. Mas eu tenho certeza que isso aqui vai trazer muitos insights para muitas pessoas. Eu acredito muito nisso. E eu vim só falar o que estava aqui no meu coração, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!